Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre o Fluminense, que já tem um técnico para a próxima temporada, né? Que começa semana que vem. Coitado dos jogadores, não tem nem um tempinho de descanso. Nesse calendário da CBF é uma piada, mas vai lá. A questão é que o Fluminense já tem um substituto para a vaga deixada por Odair e que hoje é ocupada pelo auxiliar, o Marcão, né? E é o Roger Machado, né? Ex-técnico do Bahia, né? Que na temporada passada foi bem, nessa temporada nem tanto, né? Então, assim, é um técnico que pode dividir um pouco as opiniões, mas eu acho que o Fluminense fez uma escolha bem embasada no que foi essa temporada de 2020 e 2021, né? Porque o Fluminense está tentando manter essa metodologia do futebol um pouco mais eficiente. Então, acho que nisso é uma boa escolha, mas assim, ainda há minhas ressalvas. De qualquer maneira, eu acho que assim, o Fluminense nessa temporada teve uma temporada muito boa. Eu acho que não dá para as pessoas diminuir essa temporada do Fluminense, porque ela foi muito boa. O time vai para a Libertadores, né? Ou para pré ou por vaga direta. Tem grande chance de ir por vaga direta, porque basta vencer o Fortaleza e torcer para o São Paulo perder para o Flamengo, que é um resultado muito esperado, visto quanto o São Paulo está jogando mal, quanto regrediu desde a. Assim, não desde a demissão do Diniz, já vinha caindo desde que o Diniz estava naquela sequência de derrotas, mas não melhorou depois que ele saiu, né? Continuou piorando. Então, assim, o São Paulo está jogando muito mal e o Fluminense pode se aproveitar dessa situação para ir para quarto lugar, que seria uma campanha fantástica, né? Para um time que, com a última temporada, lutou para não cair, esse salto de produção, sem ter feito grandes avanços no mercado, entende? Foi realmente fantástico, né? E isso aí se deve muito ao trabalho dos técnicos, né? Tanto o Odair Helma, que para mim foi uma excelente escolha, né? Me surpreendeu, eu não achei que ele ia tão bem. Eu devia ter assim, menos esse preconceito com treinadores reativos, que eu diminui bastante, né? Que o Odair Helma ele já tinha levado o Internacional longe, né? Na campanha lá que eles subiram da Série B, né? Que quando eles chegaram na Série A, eles ficaram entre os três primeiros. Então, assim, eu sei, ele era um técnico capaz. E ele fez o Fluminense um time eficiente, né? E o Marcão conseguiu manter essa eficiência. O que o Fluminense é? É o time que consegue aproveitar os jogos que é superior aos seus adversários, né, seus times de baixo. É um time que consegue ter superioridade também com os times que estão no mesmo nível. E é um time que dá trabalho aos que estão à frente. Porque é um time que consegue se adaptar às situações. Ele consegue propor o jogo quando precisa. Ele consegue se defender quando precisa. É um time eficiente. Então, assim, o Odair Helman deu isso ao time. Ele não tentou fazer o time igual o São Paulo, ataque total, né? Entende? Ele tentou fazer o time ele se adaptar. Quando tiver que defender, defenda. Quando tiver que contra-atacar, contra-ataque. Quando tiver que atacar, ataque. Acho que isso foi a metodologia que o Fluminense conseguiu adotar com o Odair Helman e conseguiu manter com o Marcão pelo menos nessa parte final, que no começo do trabalho dele teve alguns problemas, né? O Fluminense perdeu de 5-0 para o Corinthians, até achei que ali o Fluminense ia adiantar o processo de trazer um novo técnico, mas ele conseguiu se recuperar. Então, assim, o Fluminense foi para mim o time mais eficiente desse campeonato brasileiro. Aí as pessoas falam, mas não foi campeão brasileiro. Tá, mas o elenco do Fluminense não é o do Flamengo que é o líder, entende? É bem inferior, né? O melhor jogador do Fluminense Nenê tem 39 anos de idade, né? O elenco do Flamengo tem qualidade em todas as áreas do campo. Então, assim, e a diferença de pontuação para eles não é uma coisa tão absurda assim. Acho que 10 pontos no atual momento, né? Acho que o Fluminense está com 61 pontos. Então, assim, eu não acho que tá uma diferença muito grande, né? O Fluminense fez um trabalho excepcional, assim, e a diferença entre os elencos é muito maior do que seria 10 pontos. Um time que estava lutando contra o rebaixamento na temporada passada, ficar no G4, isso é um salto de produção inacreditável. Então eu acho assim, o Fluminense mostrou eficiência. Ele conseguiu vencer os jogos mais fracos, conseguiu batalhar e vencer a maior parte dos jogos assim, dos jogos que estavam no mesmo nível, oponentes que tinham elencos compatíveis, e deu muito trabalho até vencer alguns jogos de elencos superiores. O Nato venceu até o próprio Flamengo no segundo turno. Então, eu acho que essa campanha do Fluminense é a mais surpreendente desse campeonato brasileiro. Mais que a do Internacional, acho que o Internacional com o início do ano do Cudê não ficou tão surpreendente assim. A gente esperava que o Internacional iria aparecer forte nesse campeonato, pelo menos com o Cudê. E assim, o Atlético Mineiro já era esperado que ele ia pra frente, né, com o Sampaoli. Na verdade foi até uma decepção, porque se esperava um título do jeito que o título se ofereceu ao Atlético várias vezes. E o Flamengo, assim, fez uma campanha que não é de tanto orgulho, né? O time só vai ser campeão na última rodada, só ele virou líder do campeonato na 37ª rodada. E assim, com o elenco que tem, né? Foi abaixo, né? Eu acho que dava pra ter sido campeão de um jeito bem mais fácil, né? Ainda mais visto quanto os oponentes não foram tão sólidos assim, né? Ele tá lutando no título contra o Internacional, que nem é o segundo melhor elenco do país. Então, assim,
O Flamengo, na minha opinião, não teve uma super temporada, né? Então, acho que o Fluminense consegue isso, né? Ele tem a temporada mais eficiente, mais surpreendente desse Campeonato Brasileiro e é muito mérito do bom trabalho técnico e também de dar estabilidade aos treinadores, né? Porque o Marcão não ser demitido após um 5-0, né? Que foi um resultado bem feio, já vinha numa sequência mais ou menos negativa, mostra assim que o Fluminense teve paciência e soube compreender e o Marcão conseguiu se justificar na permanência do clube. Então acho que o Fluminense teve assim um comportamento de diretoria até exemplar durante essa temporada, né? Eu acho que o Odair Helma iria terminar a temporada toda com o Fluminense. Isso no final das contas seria uma boa notícia visto o trabalho dele conseguindo somar os pontos durante o campeonato. Eu acho que a escolha do Roger Machado é para tentar manter essa eficiência, porque o Roger Machado tem um perfil um pouco semelhante. O Bahia dele na temporada passada até mesmo, ele atacava quando precisava, defendia quando precisava, sabia explorar bem o contra-ataque, usar a velocidade. Então assim, eu acho que é o Fluminense tentando manter essa metodologia, e eu acho que isso é bom no sentido, você não está quebrando o trabalho anterior, você ainda consegue manter um pouco da metodologia dos antigos técnicos, você consegue manter um pouco dessas ideias e tentar adquirir um pouco das novas. Óbvio que assim, talvez seja difícil repetir o G4, porque você vai estar com a Libertadores no meio do caminho, né? Você vai ter que focar na Libertadores. O Fluminense não tem um elenco de recomposição, assim, o banco não é tão bom quanto o elenco titular, que é uma virtude que o Flamengo, o Palmeiras e agora o Atlético, com tantos reforços, pode ter. Então, assim, o Fluminense, ele não tem essas qualidades. Possivelmente não vai conseguir repetir essa campanha no Campeonato Brasileiro. Só espero que a régua para o Roger Machado não seja tão alta quanto foi essa campanha. Mas eu espero assim, que ele tenha um pouco de calma para trabalhar e consiga pôr suas ideias. Eu acho que o Carioca é um bom momento para ele fazer os seus testes, para começar a adequar o time, colocar suas táticas. Acho que o Fluminense tem um caminho interessante, faz uma campanha muito positiva e essa vaga na Libertadores vai garantir a ele fundos para começar a superar um pouco essa fase financeira um pouco complicada, né? Porque a fase de grupos da Libertadores já dá um acréscimo muito grande de direitos de TV para o clube carioca, né? Que teve seus problemas financeiros recentemente. Então, assim, é uma temporada que encerra muito positiva para o Fluminense com as expectativas interessantes para a próxima temporada. Óbvio que não pode ser expectativa de lutar pelo título, de fazer uma super campanha na Libertadores, mas tentar manter essa eficiência, né? Porque eu acho que se mantém essa eficiência é meio caminho andado para continuar indo para Libertadores, tudo isso. É um time que realmente surpreendeu bastante. Vamos ver se consegue se manter assim na próxima temporada. Então, acho que o Roger Machado é uma escolha interessante nesse sentido. Eu, pessoalmente, gostaria mais de alguns técnicos que tivessem umas ideias diferentes, tudo isso, um pouco mais ofensivas. Acho que o elenco do Fluminense até permite que o time seja um pouco mais ousado, né? Óbvio que eu não estou querendo pedir um Marcelo Bielsa que só sabe atacar, não. Só quero assim um técnico que consiga ter um pouco mais de repertório, mas porque assim, o Roger Machado é um técnico bom na minha opinião, mas ele foi demitido e assim, o Bahia desandou no final das contas. Então, eu acho que é uma boa escolha, mas eu teria mais olhar com mais carinho para outras escolhas, né? Ainda mais com o tempo que tinha para escolher, né? Sabido que o Marcão não ia continuar para a próxima temporada. Acho que o Fluminense poderia ter ido fora, não sei. Mas vamos ver, né? Pode ser que ele queime a língua e faça outra grande temporada, assim como o Odair Helma também queimou minha língua. Então vamos ver. Por esse dia, gente, dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.